Olá, tudo bem? Eu sou Caio Braga, estudante do curso de Piano Popular aqui da Escola de Música da UFPA, e hoje iniciamos aqui o nosso programa Conversas Conversas Musicais, musicais. com a presença ilustríssima dele, que é professor, pianista, compositor, e eu tenho talvez a honra de podê-lo chamá-lo de amigo, Leonardo Coelho de Souza, conhecido como Leleco. Leleco. Obrigado. Obrigado, professor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, É um prazer queridos. recebê-lo. Bom dia, Muito muito obrigado obrigado. pela disponibilidade, enfim, por ter topado. E a ideia é que nessa conversa a gente trate de várias coisas que se referem à sua carreira, né, à sua pessoa como um todo. Ah, esse programa, essa atividade, ela faz parte da disciplina de projetos e produtos ministrada pela professora Carla Cabral, tá bom? E vamos lá, professor, queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre os seus primeiros passos Sim, na música, né? Como tudo começou, sim. né? Quais foram ali os primeiros contatos com o piano, que é o seu instrumento, né, de Uhum, ofício. uhum. Conta um pouquinho pra gente aí. Bem, eu comecei, nunca me esqueço, porque eu tenho 6 irmãos, não, todos 7 homens, família grande. E um belo dia, na década de 70, em 1977 e 78, chega em casa um grande piano. Então foi uma novidade para todos os filhos e os irmãos a chegada de um piano. Esse piano ele foi um presente da minha tia-avó, que era a pianista Helena Souza. A Helena Souza, ela foi a primeira diretora mulher do Conservatório Carlos Gomes. Em 1934 até 1936, a tia Helena, a Helena Souza, ela depois do Ettore Bosio, ela foi a primeira diretora mulher e a primeira professora mulher de piano na década de 30 a 40 no Conservatório Carlos Gomes. Esse piano era o piano dela, que ela trouxe de Portugal. Então, o primeiro contato com o piano foi um presente da Helena Souza, da pianista Helena Souza, que foi aluna do grande pianista português Viana da Mota, que Sim, foi aluno do Liszt, Fran Liszt. nossa. Enfim, então esse piano foi um presente da. Claro, esse entendimento para uma criança de 7, 8 anos, só vim entender o simbolismo desse presente mais tarde, a importância desse presente, mas aquele piano foi uma novidade. E a pergunta da minha mãe foi: vocês todos, dos 7 filhos, quem quer estudar o piano? E ninguém sabia o que era o piano, né? Todo mundo, né? Aham. A criança, né? Com aquela novidade, aquele instrumento grande alemão de madeira, né? Aquele de armário. E eu e o meu irmão, o Ricardo, que é professor de música também, levantamos o dedo. Não, nós queremos estudar piano. Tiveram Maravilha. essa curiosidade diante dos outros Curiosidade. irmãos que estavam estranhando aquilo ali. Isso mesmo. E então, em 1978, começa, eu digo, a minha musicalização e a do meu irmão. Né? Dos 7, 2 começaram a estudar música. E nós estudamos música com duas professoras que eram alunas do Conservatório Carlos Gomes. Então elas estavam ainda, eram pianistas, era a Daniela e a Isabela. Eram duas moças jovens, alunas do conservatório, que moravam perto de casa, e nós começamos a ter aula de musicalização. Então esse foi o primeiro contato, foi o contato com alunas que estavam se formando no curso do Processo de conservatório, formação processo de também. formação também. A Interessante. Daniela, ela vai para Brasília e se torna professora da Universidade de Brasília de música, Legal. e a professora Isabela virou musicoterapeuta também, né? Então isso foi na década de 70. O que também é interessante que a tia Helena, a Helena Souza, a minha tia-avó que me dá esse piano, ela também, nessa época, ela entrega muitos discos. Legal. E esses discos
eles eram discos antigos de vinis de música erudita. Olha, Então, de concertos, de sinfonias e principalmente de gravações antigas de pianistas. maravilha. Então, isso nesse final da década de 70, 78 a 80, esses 3 anos foram anos de musicalização, mas não uma coisa formal. É uma coisa assim mais, vamos dizer assim, é lúdica, porque ela tinha vários alunos, crianças também, eram mais brincadeiras do que aulas formais de música. Sim. Mas foi o meu primeiro contato com Leila Fletcher, né? Clássico. Com o clássico Leila Fletcher, que é um método de piano Sim. bem do inicial e que na década de 70 era muito usado, né, para musicalizar as crianças. Maravilha, professor. Então, pelo que você está dizendo, né, você teve ali um ambiente familiar muito propício, né, Sim, para se desenvolver na música, né, sendo o piano, né, fundamental nesse processo sim. e a influência da música erudita, né, como Isso é interessante, porque muitos discos da música erudita, mas também muitos discos da música popular brasileira, legal. que o meu pai e a minha mãe gostavam de escutar. Então, tinham muitos discos de aquelas coleções antigas de vinil da década de 70 que já traziam aquela música brasileira de Dorival Caymmi, né? Aqueles discos antigos da Carolina Menezes, que era aquela pianista Sim. carioca que vai gravar muitos discos, uma das precursoras do piano brasileiro popular. E também isso que é interessante, eu acho que a gente escutava muita coisa erudita por conta da minha tia-avó, da Helena Souza, mas a gente escutava também muita bossa nova e muita música popular da década de 60, que foram os discos antigos que se tinha, né? E se escutava naquelas eletrolas antigas, Sim. né? Na sala. Então, nesse final da década de 70, eu acho que essa parte dessa música antiga, né, nos discos, Sim. eu acho que fez parte assim da minha infância, né? Interessante, né? A gente tinha isso, né? A gente não, que infelizmente eu não vivi essa época, mas eu acho que era mais presente essa questão de você partilhar esse momento, né? De ouvir músicas. Isso. E aí eu acho que até a influência, né, dessa época, ela foi diferente para a geração daquela época, sim, né? porque eu acho que a década de 70 é isso aí. A gente está pegando o auge, né, da televisão, né, o início da televisão a cores, né? Sim. Quer dizer, a década de 70 começa a televisão a cores, os aparelhos, as eletrolas já vão ficando mais modernas, né? Já vão ficando 3 em 1, né? É o vinil, é o cassete e o rádio. E o rádio. Então começa essa parte assim, vai evoluindo da parte do que a gente escutava a música, né? Mas ainda isso fazia parte dos encontros, porque era uma época que ainda faltava muita luz em casa, né? Sim. Aquela época que a tardinha, noitinha faltava luz, né, em casa. Então, a única coisa que se podia fazer era pro piano. Sim, que maravilha, maravilha. né? O piano acústico, né? Então, quer dizer, tinha isso, né, gente? Faltava luz, toca alguma coisa aí. O piano da tia Helena. Piano da tia Helena, que depois, quando eu me desfiz do piano, e quem ficou com o piano foi a grande cantora Marina Monarca e a sua filha Carmen Monarca, que a Marina Monarca foi amiga da Helena Souza e queria aquele piano, era amiga dela e levou esse piano para São Paulo. Entendi. Legal. Professor, e tem eu preciso fazer esse adendo, né? Que tem uma presença feminina muito marcante na sua formação. Com tia Helena, minha mãe, sua mãe. A tia Helena, a Helena Souza, irmã da minha avó, prima da minha avó, né? Porque elas eram primas, mas foram criadas juntas. A minha avó, Nazar, era cantora lírica. Tá vendo? A mãe do meu pai. E a minha avó, mãe da minha mãe, estudou piano com a Helena Souza. Então, quer dizer,
tem essa parte, né? Essa herança musical na Sim. família, né? Tem essa herança musical. Vindo Das de mulheres. parte das Das mulheres. mulheres, Muito correto. interessante É isso. interessante. Boa observação. Professor, dando continuidade a esse teu período inicial da infância, né? Esse primeiro Sim. contato ali, esse ambiente familiar. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação musical, Sim. né? Depois desses anos iniciais, aí em 1982, a minha mãe, a mamãe diz assim: vocês querem fazer o conservatório, Carlos Gomes? E eu e meu irmão, que já estávamos nessa parte da musicalização, eu disse sim, eu quero fazer o Conservatório Carlos Gomes. E o meu irmão, o Ricardo, disse não, eu quero fazer o SAM, Serviços de Atividades Musicais, que é a escola de música Sim. da UFPA. Sim. Até hoje eu não sei por quê. Ele foi para a escola de música da UFPA, o SAM, que era na Praça da República, e eu fui estudar no Carlos Gomes, na Gentil Bittencourt. Aí começa o meu estudo formal de piano, né? Vou fazer um curso que na época eram de 8 anos, o curso de música no Conservatório Carlos Gomes. E aí realmente começam as disciplinas de teoria musical com grandes professoras como a Eliette Tavares, Sim. a Mavilda Liverti, a Maria Luísa, né, professora Maria Luísa. E aí eu começo a ter um estudo de piano com grandes professoras que vêm desse estudo de piano tradicional, de conservatório, que é a grande professora Donina Benacon. A professora Donina Benacon foi a minha professora desse primeiro ano, os 2 anos de piano. Depois eu passo para a professora Eliana Coutrin. Nesses 8 anos, era aquele estudo ainda rígido da música erudita, Sim. né? Porque não existia licenciatura em música, não existia naquela época, na década de 80, cursos de graduação em música. No Brasil, em geral, a formação, quem quisesse seguir música tinha que fazer aqueles cursos de 12 anos, e na década de 80 já era um curso de 8 anos no Conservatório Carlos Gomes. E aí eu começo a fazer de 1982 até 1990 ou 1989, eu faço o curso básico e técnico do Conservatório Carlos Gomes, com a professora Donina Benacon, mas o básico e o técnico eu faço com a querida e grande professora pianista, que é a professora Eliana Coutrin. Sim. A professora Eliana Coutrin é uma professora que atuava muito pianisticamente, né? Tocava um duo com a professora Lenora Brito, e a Eliana Coutrin me ensinou muita coisa dessa parte da música romântica, principalmente da música francesa, que ela morou na França, e eu estudei bastante coisa com ela. E nesse período de conservatório a gente estuda desde o início do Johann Sebastian Bach, né? A gente estuda muita coisa de polifonia de Bach, a gente toca muitas sonatas. Só que esse era aquela época do rock and roll, Sim. né? Era aquela época do rock brasileiro, né? Década de 80. Então, olha só, 80. 82, 89, juntamente com esse meu curso de piano, se vivia, os jovens de 11, 12 anos, 13, 14, 15 anos, estavam vivendo o auge do rock brasileiro. Sim. E Belém tinha uma cena muito forte de rock brasileiro, muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu fazia esse curso de piano erudito, o curso formal do conservatório, à tarde, com os meus irmãos, nós fazíamos uma banda de rock. Olha que E essa banda de rock se chamava Alucinados. Ah, que legal! bacana. Aí nós fomos para uma Legal. entrevista na TV Liberal, aí a Valéria Vinagre, que era a repórter, disse: peraí, vocês garotinhos, vamos mudar isso, não pode ir para entrevista Alucinados. Agora o nome da banda é Lua Nova. Lua Nova. Deu uma Deu uma amenizada. Mas o que eu quero dizer é que